voltamos para o último bloco de entrevistas. Nara, seguindo, eu te interrompi abruptamente no final do primeiro bloco, e eu quero seguir essa linha de raciocínio. É o seguinte, estamos falando da mulher. E a questão das mulheres transgêneros? Como é que fica? Se uma mulher transgênero quer entrar na política? Olha, Aí difícil. o bicho pega. O bicho pega. Por quê? Porque nós temos uma sociedade ainda patriarcal, ainda misógina. E pensa, os nossos valores enquanto sociedade, não enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade, é que tudo que é feminino é ruim. Então, uma mulher transgênero, ela, na minha opinião, ela é mulher, ela enquadra na, em todas as cotas, em todas as possibilidades femininas, mas, e É ela, verdade. vou te falar a verdade, ela enfrenta ainda mais desafios, mais preconceito do que a mulher não trans, do que a mulher cis, porque no fundo, com essa sociedade que eu falei, desses valores, esses valores misóginos, quer dizer, nós temos ódio à mulher, tanto é que é muito comum as crianças falarem, não pode chorar como mulherzinha, você vai ser a mulherzinha. Todas essas Essa características femininas, cultura. a cultura. Nós odiamos tudo que é feminino é ruim, pensa. Então, as mulheres trans, elas encaram um desafio ainda maior. E tem todo o meu respeito, porque realmente é preciso incluí-las nessa discussão. As leis têm que ser feitas e tem que levar em consideração essa visão de uma mulher trans. Então, e quais leis, a gente se pergunta? As leis de segurança, de saúde. Então, quando a gente fala de saúde pública, segurança pública, educação, tudo isso, a mulher trans, ela vai ter a sua vivência e incluir a vivência dela na feitura dessas leis é importante. A mulher ainda tem que, como você falou, ela tem que enfrentar essa sociedade patriarcal. E essa sociedade patriarcal, ela é muito vigente dentro do partido político. O que é preciso ser feito dentro das regras, das leis, para que a mulher ela possa atropelar é uma palavra muito forte, mas chegar junto, falar assim, eu também tenho direito, eu também quero ser líder aqui no pedaço. O senhor é presidente do partido, mas eu estou aqui me candidatando também para ser presidente do partido. Aí os machos de plantão, nossa, olha, que não sei o quê. Olha, Vão ficar ofendidos. O grande X, tem uma professora da UNB aqui pertinho, que ela fala muito do ego masculino. Então, esse ego do macho alfa, ele é muito... E a Chimamanda Ngozi Adichie, uma feminista famosa, uma literata nigeriana, ela diz que esse ego masculino é muito frágil. Então, quando uma mulher fala, olha, eu quero participar dessa eleição, eu quero participar, eu quero me candidatar, eu quero fazer valer a minha voz, ela encara esses desafios porque, na verdade, é um ego frágil mesmo. E a nossa sociedade foi feita em cima desse ego frágil. Porque não tem nada mais natural de que um homem e uma mulher competirem, disputarem os espaços. Então, uma mulher, quando ela decide, ela primeiro, o que eu acredito? Na educação, Gustavo, acima de tudo. Eu também Então, acredito. eu vi nas suas redes e até te elogiei, que você falando sobre o Fundeb, na verdade, a gente só vai fazer algo se a nossa educação for libertadora. Então, quando uma mulher ela é educada, ou ela se abre para ser educada, ela se educa também, porque não é? A gente busca meios. Quando uma mulher faz isso com consciência crítica, ela passa a absorver ferramentas de lutas. E essas ferramentas de lutas é que vão romper esse sistema patriarcal, esse sistema de hegemonia masculina. E é aí que ela vai candidatar, receber recursos, ganhar uma eleição e fazer um mandato, começar o exercício de um mandato. Ô Nara, você que é especialista em direito eleitoral, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu algum convite para se candidatar? Olha, já recebi. É, E na verdade, já. eu E na também. Você também? E olha, eu fico muito envaidecida, muito lisonjeada, porque na verdade eu participo de política desde sempre. Então a minha família tem uma tradição política muito grande
Quando Ih, corre na veia. na Ah, veia. E quando eu já estou entendendo. E quando eu comecei a minha universidade, eu sempre fui muito aglutinadora de pessoas e aí fui eleita a presidente do centro acadêmico da minha turma, que é o É mais tradicional aqui, o diretório, não é? o diretório, e era o Caxim, Centro Acadêmico 11 de Maio. Então, fiz as minhas lutas, vencemos várias delas, foi muito importante para a universidade na época. Mas hoje, Gustavo, eu digo assim, que para participar da política, eu hoje, nesse exato momento, eu participo da política não institucionalizada, quer dizer, eu atuo, eu sou uma mulher política e politizada, mas eu não Mas pretendo não me candidatar a necessariamente cargos. precisa. Exatamente. Não necessariamente precisa de um cargo eletivo. Ô, Nara, Justamente. vamos falar aqui de um outro assunto que eu não posso deixar passar batido. A Nara está lançando livro. Estou. É o primeiro? É o primeiro livro que Hum. eu estou lançando, chama Pequeno Manual das Mulheres no Poder, e trata um pouco desse assunto que a gente está falando Hum. aqui. Discute um pouquinho de história, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de política, e a minha intenção é trazer todos esses elementos que são complexos de uma forma, de uma linguagem simples, sem academicismo, sem aquela, Isso é importante. não é, sem falar que aquela mulher comum que quer fazer política, Uhum. às vezes ela olha a academia como um lugar inalcançável, porque a academia, ela tá, esse academicismo isola a academia do mundo. Então eu quero romper essa barreira e falar para a mulher comum. Fala, a parte acadêmica, você falar assim, de forma demasiadamente pomposa Uhum. intelectualmente, é bonito para a academia, para o cotidiano, o feedback vai ser zero. E no fundo, essa academia, essa linguagem, essa teoria que é tão importante ser inalcançável para a vida É comum. verdade. E o que que eu quero? Eu quero que essa teoria que é tão importante e é produzida de uma forma científica, rigorosa, comprometida, que essa teoria seja acessível numa linguagem que a gente possa discutir no bar, que a gente possa conversar numa conversa de amigas, num café entre amigas. Então, esse livro trata dessas mulheres no poder, como nós podemos ascender ao poder, como a gente pode exercer o poder. O livro, ele está numa linha mais de crônica, ou uma linha mais, assim, um texto mais profundo. Não que a crônica não seja profundo, mas porque o livro tem capítulos. Ele mais Tem seguido, ele tem uma ideia assim, uma crônica, ou ele acabou sendo quase romanceado, como que é? Olha, eu brinco que ele é uma prosa, uma conversa de amigas. Tá. Aí fica Ele, bacana de vez, eu acredito que sim, não é? porque é a linguagem que nós estamos conversando aqui, Gustavo. Uhum. E no fundo, eu falo com uma leitora. Uma vez na academia, na universidade, eu li um texto da Débora Diniz e ela fala que nós na academia somos muito, que o universal é masculino. Então ela fala para a leitora, para a orientanda dela. E eu adotei isso, porque não que nenhum homem possa ler o livro, óbvio que não, eu até os convido para que leiam, mas eu falo Não tem especialmente problema nenhum. nenhum, mas Nenhum. eu falo especialmente para aquela minha amiga. A minha interlocutora é uma amiga, é uma companheira de luta que Uhum. sofre a opressão e eu tentei fazer um diálogo. Então, é uma conversa. O livro nada mais é que uma conversa. Ele sai pela editora Matrioska, que são de duas mulheres espetaculares, extraordinárias, a Luciana e a Patrícia, e está É em de Goiás? pré-venda. É de Goiânia? Não, a Luciana e a Patrícia são de São Paulo. Ah, sim. E são de São Paulo. Só que a Luciana agora está morando em Formosa, Goiás, a minha cidade natal. E elas são espetaculares e elas colocaram um desconto especial de 20% nessa pré-venda. Então, se vocês entrarem lá na www.matrioscaeditora.com.br, conseguem adquirir o livro com desconto. Ô, Nara, e como que sua cabeça está funcionando nessa época que nós já estamos nos aproximando em campanha eleitoral? Olha, você falou no começo, eu sou advogada eleitoralista. A minha especialização é em direito e processo eleitoral. Aham.
A minha cabeça funciona, o meu irmão brinca, em modo eleitoral. Então, Boa! eu começo agora em um batidão muito grande, não só de trabalho, então de processo mesmo, quantidade de processo, mas também de demandas políticas. E eu tenho notado, Gustavo, que essas eleições elas serão um pouquinho diferentes das demais, das anteriores. Primeiro porque elas vão ser extremamente judicializadas, eu acho que as eleições mais judicializadas que nós já tivemos, e as eleições mais Tá desenhando virtualizadas. essa questão Tá. mesmo. As mais virtualizadas, então, nós vamos lançar mão de muitas tecnologias, e isso é importante que as candidatas e os candidatos visualizem essas possibilidades e realmente utilizem as tecnologias para ajudar nas suas campanhas. Essas eleições elas já seriam virtualizadas, mas com a pandemia elas foram foi elevada à Agora, máxima potência. É exatamente. virtual. Acabou aquele tete-a-tete na feira. Então agora nós vamos ter o tete-a-tete nas redes. Então é importante que as candidatas e os candidatos lancem mão dessas tecnologias e observem as informações, as desinformações, as condutas de corrupção eleitoral e segurança digital. Nós vamos ter que redobrar esses cuidados. Ô, Nara, nós estamos chegando ao final do Entrevistas. Eu quero agradecer sua participação, a sua boa vontade por ter aceito o convite e principalmente por engrandecer esse programa que está prestes a completar 11 anos ininterruptos no ar. E o que eu tenho a dizer é muito obrigado, que acho que você como mulher, você como advogada que trabalha nessa parte eleitoral, viram ao Entrevistas poder abrir a cabeça de todos nós e abrir a visão e para poder esclarecer mais profundamente essa questão. Muito obrigado. Olha, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade e gostaria muito de vir, gostei muito de vir e gostaria de vir mais vezes, porque no fundo, Assunto tem. assunto tem. Assunto tem para Vou você te falar a voltar. verdade. Nós não temos solução. Então, como não existe uma solução pronta, nós temos que ir construindo nesse diálogo. O diálogo é importante. Então, eu te agradeço, parabenizo mais uma vez. Agradeço a audiência sua, que não só de Nova Friburgo, mas do Rio de Janeiro e do Brasil. Quando eu disse que estaria aqui, gente do Brasil inteiro me especulou. Então, eu agradeço a todos e obrigada, querido. Você está fazendo um trabalho importantíssimo para a democracia brasileira. Como eu digo, Entrevistas é uma tribuna democrática. Nara, muito obrigado. Obrigada. O Entrevistas fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa nova atração inédita. E lembrando, vocês podem assistir essa edição e as demais pelo canal do YouTube. Até semana que vem. Um grande abraço e até lá.